Olá, você sabia que pode pedir uma revisão para turbinar a sua aposentadoria do INSS? Pois é, isso mesmo. O segurado do INSS deve conhecer as regras da Previdência e fugir dos mitos para conseguir elevar a sua renda. Veja bem, o pedido de correção da aposentadoria ou da pensão é um direito do segurado garantido por lei. Além da legislação, há ainda várias normas internas do INSS que garantem a revisão dos valores quando há erros. O que acontece na prática é que muitos beneficiários acabam acreditando em mitos e, com isso, podem perder o prazo e passar o resto da vida recebendo um valor menor. Dentre as regras do pedido de correção está a chamada decadência, que é o prazo limite para o segurado tentar corrigir o seu benefício. Esse limite é de 10 anos e começa a contar no mês seguinte ao da concessão da aposentadoria. Vejam só, há um mito muito comum que é de acreditar que quando fizer 10 anos, o benefício será revisto automaticamente. Isso não é verdade. Dificilmente o INSS vai adotar essa lógica de mexer com aquele segurado que está quieto, para adverti-lo da possibilidade de aumentar o seu benefício. Por isso, o próprio segurado que desconfiar ter uma aposentadoria com erro, deve pedir a correção o quanto antes. Pela nossa experiência aqui, o ideal é que a solicitação de revisão seja feita nos primeiros 5 anos, pois com isso o beneficiário praticamente anula o prejuízo que teve. Ok? A espera pode custar muito caro, portanto, muita atenção, não deixe passar os 10 anos. Por exemplo, neste mês de fevereiro de 2020, vence o prazo do pedido de revisão para quem começou a receber o benefício em março de 2010. Quem se aposentou em fevereiro daquele ano tem até março de 2020 para pedir a revisão da renda. Tá certo? Então, preciso correr. Uma pergunta muito comum que recebemos aqui no escritório. Doutor, se eu pedir a revisão, posso acabar ganhando menos? É verdade. Quando o beneficiário vai pedir a correção da aposentadoria ou da pensão, deve ter certeza do erro. Deve estar convicto do que está fazendo. Além disso, é preciso ter os documentos que comprovem o direito de ganhar mais. Pois na prática, ao receber o pedido de revisão, o servidor do INSS faz uma varredura em todo o benefício e não analisa somente aquilo que está sendo solicitado. Com isso, se for comprovado que houve erro que levou o segurado a ganhar mais, ele terá um valor menor da aposentadoria no futuro, o que não é nada bom, não é mesmo? O servidor do INSS pode ainda incluir algum vínculo de trabalho que ficou fora ou corrigir o valor de algum salário. Por exemplo, a inclusão de tempo de serviço não reconhecido garante um cálculo melhor de aposentadoria, o que também acaba elevando o valor do benefício final. Mas, doutor, o que pode ter ocorrido para que a aposentadoria seja calculada errada? Bem, o patrão pode ter informado o valor menor do salário, a Justiça do Trabalho pode ter reconhecido o período de trabalho informal, que não estava no CNIS. Pode ocorrer também de as verbas salariais terem sido pagas somente após a ação judicial, ou até mesmo aquele trabalho feito antes dos 16 anos pode não ter entrado na conta do INSS, e assim a aposentadoria ficou menor. Essas revisões relacionadas com tempo de serviço e com salários não inclusos requerem alguns documentos. Doutor, quais documentos eu devo ter em mãos para fazer a revisão? Vamos lá. Você deve ter em mãos os seguintes documentos: carteira de trabalho, cópia da ação trabalhista com assinatura do fórum, extratos de FGTS, recibos, crachás, cartões profissionais, fotos para o trabalho do menor de idade, tá certo? Outra revisão muito comum:
mas que o INSS resiste em reconhecer. Reconhecimento de tempo especial. Aquele trabalho em área de risco dá direito a uma aposentadoria especial. Para as atividades insalubres que foram exercidas até 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência, há o direito de converter o tempo especial em tempo comum. Ok? Isso para quem tem menos de 25 anos de atividade insalubre. Pois se você tiver 25 anos ou mais em atividade insalubre, vale a pena lutar pela aposentadoria especial, que dá 100% e integral, tá certo? Se você não tiver os 25 anos, mesmo assim a conversão ainda é vantajosa, pois ela garante um bônus, incrementa o benefício, tá certo? E pode, nos dias de hoje, colocar um segurado dentro da regra de transição. E ele pode se aposentar mais rápido. Sendo que sem esse tempo especial, ele teria que esperar muitos anos para a tão sonhada aposentadoria. E para esse tipo de revisão, quais são os documentos? Bom, para essa revisão, o principal documento para incluir é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, válido a partir de 2004. Mas dependendo do período e da atividade, são exigidos outros documentos como prova. Por exemplo, SB40, DSS 8030, LTCAT e a própria carteira de trabalho. Principalmente para os trabalhos dos anos 70, 80 e dos anos 90. Quem é aqui de São Paulo deve lembrar da CMTC, que era uma empresa de ônibus urbano. Muitos dos seus funcionários se aposentaram apenas com a apresentação da carteira de trabalho, provando que eram motorista ou cobradores. Tá certo? Uma outra revisão muito comum é a inclusão do período de auxílio-doença no cálculo da aposentadoria. Como assim, doutor? Bem, isso mesmo. Quem fica afastado recebendo auxílio-doença tem direito de contar esse período na aposentadoria. Para que isso aconteça, é preciso que o período de auxílio-doença esteja entre contribuições. Ou seja, após receber a alta, é necessário que o segurado faça ao menos o pagamento de uma contribuição para ter todo o período reconhecido. Tá certo? Para esse tipo de revisão, quais são os documentos importantes? Carta de concessão, comprovante dos pagamentos, como os carnês, tá bom? Basicamente é isso. Mas, doutor, como fico sabendo se eu tenho o direito de ganhar mais? Muito bem. A principal forma de saber se há erro no seu benefício é fazendo um pente fino nesse benefício. São dois documentos principais para esse tipo de análise: a carta de concessão e memória de cálculo e o processo administrativo, o famoso PA. A carta de concessão, você não tem grandes problemas para consultar, é só entrar no site meuinss.gov.br, tá certo? A carta de concessão, ela traz toda a memória de cálculo do benefício, quais foram as contribuições utilizadas e qual a conta que foi feita. Agora, mais importante do que tudo é o processo administrativo. É preciso fazer a solicitação para ter uma cópia. O processo administrativo, ele contém toda a análise feita pelo servidor do INSS para poder conceder a aposentadoria. Tudo que o INSS fez e que você não teve acesso, está lá no PA. Com esse documento, você saberá se a aposentadoria está correta ou não. Tá certo? Agora, umas dicas importantes. Faça os cálculos antes. Se você vai pedir revisão no posto do INSS ou na Justiça, o segurado não pode errar no pedido. Se fizer uma solicitação sem cálculos, você pode acabar tendo prejuízo e ter a renda diminuída. É preciso ter certeza que a revisão vale a pena e que resultará em aumento da renda. Aqui no escritório, fazemos um estudo antes de entrar com qualquer revisão. Agora, uma pergunta comum. Doutor, o aposentado pode pedir várias revisões ao mesmo tempo? Resposta: sim.
O trabalhador que nota um erro no benefício pode pedir quantas revisões forem necessárias, desde que esteja dentro do prazo de 10 anos. Passados os 10 anos, dá ainda para revisar algumas coisas, mas as chances são menores. No caso de muitas revisões, os pedidos podem ser feitos concomitantemente, mas não podem tratar do mesmo tema. Essa regra ela vale tanto para o INSS quanto para a Justiça. Mas como assim? Bem, se o segurado notou que há um erro em algum salário, ele pode pedir a correção no INSS. Se quer ter o direito à revisão da vida toda, pode ao mesmo tempo ir no judiciário brigar por esse direito. Agora atenção, o que não é possível fazer? O que é proibido? Não se pode pedir a mesma correção 2 vezes. Quem vai para o judiciário pedindo o que já está sendo analisado no INSS, tem o processo administrativo anulado automaticamente. Inicialmente, a revisão é feita no INSS, mas muitas vezes o INSS não concorda e acaba negando. Então, nesses casos, é preciso ir para a Justiça. E quando que eu vou para a Justiça, exatamente? Bom, eu elenquei aqui 3 situações. 3 situações para ir para a Justiça. 1. Quando a revisão não existe no INSS. Nos casos em que o INSS não reconhece o direito, o segurado já pode ir direto para a Justiça. 2. Se o INSS negar o pedido, ao receber a resposta negativa, também é possível recorrer, ainda no INSS, ou ir direto para o Judiciário. E 3. Quando há demora por uma resposta, ou se o INSS demorar mais de 45, 60 dias, o beneficiário também pode ir para a Justiça. Bem, existem muitas revisões que eu não citei aqui. Se você ficou com dúvidas de como proceder, procure um advogado especialista em previdência. Ele te dará todo o suporte para entrar com tantas revisões quantas você tiver direito. Tá ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, com os amigos, com os familiares. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos em primeira mão. Se tiver comentários dos vídeos, pode enviar os comentários aqui no canal mesmo. Agora, se você tiver dúvidas específicas, pode nos consultar por WhatsApp, por e-mail ou pela nossa página na internet, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, aquele abraço e até a próxima.